Pessoal, então hoje nós vamos fazer a correção aqui de alguns exercícios que envolvem cubo e paralelepípedo. Antes, vamos fazer um aquecimentinho aqui com as fórmulas, lembrando que vale muito a pena a gente conhecer essas relações. Vamos começar aqui pela área total de um cubo. O cubo é composto por 6 faces, né? E cada uma dessas faces são quadradinhos em que tem um lado A e o outro lado A. Ou seja, a área de um quadradinho vai ser de A ao quadrado. Como são 6 quadrados, a área total é 6A ao quadrado. Ok? Isso é uma que vale a pena a gente saber. A outra é em relação à diagonal do cubo. A gente fez a dedução nas aulas passadas. Se você não assistiu, assista, né? Eu fiz a dedução detalhada aqui de cada uma das fórmulas, né? Então, a diagonal é a raiz de 3. Essa é a fórmula da diagonal do cubo. Vamos aproveitar para lembrar da diagonal do quadrado. A diagonalzinha do quadrado, que a gente chama de D minúsculo, se aqui for A e aqui for A, ou como normalmente usado, né, L e L, a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Lembra, ó, quadrado lembra 2, né? E cubo lembra 3. Então, diagonal do cubo, a raiz de 3. Além disso, temos também o volume. Volume continua sendo a área da base vezes a altura. Só que a área da base vai ser A ao quadrado vezes a altura, que é A. Então, a fórmula do volume do cubo, que a gente acaba decorando, é A ao cubo. Vale a pena? Vale. Para quem tem pretensões de vestibulares, né? Vale muito a pena saber essas fórmulas de cor. Bom, vamos aqui relembrar do paralelepípedo. Paralelepípedo, uma coisa que eu preciso saber é a área total. Então, lembrando que quando a gente desmonta um paralelepípedo, né, ele fica com 4 faces laterais e mais 2 bases, né? Então, são 6 faces. Daí, esta face aqui é igual a essa. Essa outra face aqui é igual a essa. E as duas bases, essa é igual a essa. Então, eu tenho 2 faces de cada. Como é que fica, então? Normalmente, nos formulários, você vai ver isso aqui, né? 2 em evidência, 2AB, mais AC, mais BC. Ou seja, são 2 faces de cada uma, né? Se você quiser escrever 2 dessa, vezes 2 dessa, mais 2 dessa, né? Pode ser também. Mas, se você for montar um formulário aí, né, pesquisar isso na internet, provavelmente você vai encontrar isso. A outra fórmula é volume. A área da base, que é A vezes B, vezes a altura, que é o C. Então, esta é a fórmula do volume. Temos também a diagonal do cubo. Aliás, desculpa, diagonal do paralelepípedo, que é, também já mostrei isso para vocês, né? Fizemos a dedução, aulas anteriores, aí é só dar uma olhada nessas aulas anteriores, né? Estão todas gravadas lá. Mas vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula para a diagonal do cubo e vale a pena, senão você vai ter que ficar fazendo o teorema de Pitágoras ali, né? 2 vezes o teorema de Pitágoras para encontrar essa diagonal. Bom, isso aqui é uma parte básica, então para a gente iniciar os exercícios. Vamos ver como é que são esses exercícios aqui. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo retangular, na qual as dimensões são 10, 6 e 8? Olha que facinho. Você que sabe a fórmula da diagonal de um paralelepípedo, a única força que você vai fazer é substituir. Você não vai precisar ficar fazendo o teorema de Pitágoras e nada, né? É isso aqui, essa diagonal que ele quer encontrar. E a diagonal vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, ó, substituição direta.
Então, 10 por 6 por 8. Então, só substituir e ver quanto que dá cada um aqui. Então, vamos colocar lá 10 ao quadrado, 6 ao quadrado e 8 ao quadrado. Então, aqui dá 100, 36, 64. Então, aqui vamos ficar com... vai dar 200, né? 200. E aí, normalmente, a gente vai escrever isso aqui na forma fatorada. Você que está um pouco mais experiente, você vai lembrar, né? Putz, eu preciso tirar alguma coisa da raiz, né? Então, um número excelente aqui para a gente fazer a fatoração seria 2 vezes 100. Por que eu fiz essa separação? Porque o 100 tem raiz exata. Qual é a raiz exata do 100? É 10. Então, fica 10 raiz de 2, né? Como aqui foi dado em centímetros, então aqui estará em centímetros também. Se você não olhasse dessa forma, você teria que fazer uma fatoração aqui do lado, do 200, que com certeza dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou fazer aqui, ó, 200 por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 25 dá por 5, né? Que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Aí 2 ao quadrado sai da raiz, fica 2. Esse 2 continua lá. 5 ao quadrado sai da raiz, fica 5. Então, se eu fosse fazer desta forma, ficaria assim, né? 2 ao quadrado, que vai sair da raiz, o 2 que vai ficar e o 5 que vai sair. Saiu o 2, saiu o 5, ficou o 2. Os dois números que saíram viram 10. Então, vai dar 10 raiz de 2. Dá mais trabalho, né? Essa visão aqui, né? Quando são números mais fáceis, fica mais fácil da gente fazer meio diretão aí. Mas você tem que treinar para isso, se você não está acostumado. Vamos para mais um. 11. O cubo tem 10 raiz de 3 centímetros de aresta. Então, eu já vou anotar aqui 10 raiz de 3 centímetros de aresta. Calcule a medida da sua diagonal. Olha lá, diagonal do cubo é aresta raiz de 3. Como você tem a sua aresta dada aqui, ó, é só substituir. Então, vai ficar 10 raiz de 3 vezes raiz de 3. Olha só que belezinha. Para quem sabe a fórmula, direto, né? E como é que você decora? Gente, é fazendo exercício, fazendo desenho, colocando lá do lado, fazendo o seu formulário. Não é lendo 280 vezes, né? É fazendo exercício e você fazendo o desenho no seu formulário. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Portanto, a diagonal vai dar 30 centímetros. Beleza? Tudo certo aí? Vamos aí. Próximo. Em um cubo, a soma das medidas de todas as suas arestas é 48. Quantas arestas tem um cubo? Ó, 4 lá do fundo, 4 aqui da frente e mais essas 4 aqui do lado. Então, todas elas são iguais, são 12 arestas, certo? E aqui ele me disse que a soma das medidas de todas essas arestas dá 48. Que equação eu consigo escrever nisso? Eu consigo escrever que 12 vezes o número de arestas é igual a 48 centímetros, né? Já que são 12 arestas. Calcule a medida da diagonal. Vou anotar a pergunta. Diagonal, você, muito estudioso, já sabe que a diagonal do cubo é a raiz de 3. Aí eu percebo que eu preciso encontrar a aresta, que eu ainda não tenho. Mas eu já consegui montar essa equação. Então, normalmente vai ser assim, ó. Das coisas que ele me informar, eu vou conseguir descobrir algumas coisas. Neste caso, é só passar o 12 dividindo que a gente consegue
encontrar o valor da aresta, né? Então, aqui vai dar 4 cada aresta. Como eu quero descobrir a diagonal, é só substituir aqui. Então, a diagonal será 4 raiz de 3 centímetros, né? E acabou. Olha só que facinho. Facinho, desde que você conheça as relações, né? Muito importante. Pronto, vamos para mais um. A diagonal de um paralelepípedo reto retângulo mede 20 raiz de 2. Então, agora ele me deu a diagonal, ó. E aqui que a fórmula começa a ter mais valor ainda. As dimensões deste paralelepípedo são, ó, proporcionais aos números 5, 4 e 3, respectivamente. Calcule estas dimensões. Então, esse é um exercício super mega clássico, tá? Qualquer livro que você procurar aí sobre esse assunto, você vai encontrar um exercício parecido com esse. Então, vamos lá. Nós temos lá um paralelepípedo. Ele quer descobrir a medida dessas dimensões, né? Que eu vou chamar aqui. Não vou nem colocar aqui. Ele disse que elas são proporcionais a 5, 4 e 3. Isso quer dizer que esse lado mede 5, esse mede 4 e esse mede 3? Não. Elas são proporcionais aos números 5, 4 e 3. E ele quer justamente descobrir essas dimensões. Então, qual que é a grande sacada desse exercício? Proporcionalidade, por exemplo, significa que elas são proporcionais a 5, 4 e 3. Só que eu preciso saber qual que é a constante de proporcionalidade. Vamos dizer assim, vamos dizer que aqui ela foi multiplicada por 2. Então, obrigatoriamente, aqui teria que ser 2, aqui teria que ser 2. Então, ficaria 10, 8 e 6. Pode ser isso aqui? Poderia. Só que será que vai dar essa diagonal aqui? Não sei, porque eu ainda não fiz o cálculo, né? Ou poderia, né, ser proporcionais a esses números, mas a constante de proporcionalidade poderia ser 3. Aí as medidas seriam 15, 12 e 9, certo? Mas eu não sei, então eu poderia fazer por tentativa esse exercício, mas aqui nós estamos tentando apenas com números inteiros. Poderia ser uma constante quebrada, por exemplo, 1,5, o que tornaria o exercício mais difícil de fazer por tentativa, tá? Então, como é que eu vou resolver esse exercício algebricamente? Eu não sei qual é a constante de proporcionalidade. Então, eu vou chamar essa constante de x. Eu não sei por quanto esse lado vai ser multiplicado, que é o mesmo que multiplica esse, e que é o mesmo que multiplica esse, certo? Então, teoricamente, eu tenho uma incógnita para descobrir. Se eu descobrir o valor desse x, eu consigo descobrir as dimensões. E aí, quando eu tenho uma incógnita para achar, eu preciso de uma equação. E a equação que ele me deu foi a da diagonal. E aí, nós vamos usar a fórmula da diagonal aqui, ó. Fórmula da diagonal é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5x ao quadrado mais 4x ao quadrado e 3x ao quadrado. Isso é igual a 20 raiz de 2. Certo? Então, eu estou colocando como se isso aqui fosse uma aresta, isso aqui é a outra e isso aqui é a outra. E agora nós temos que resolver essa equação irracional. Como é que eu resolvo isso aqui? Você resolve elevando os dois lados da equação ao quadrado. Essa é uma das maneiras de resolver, tá? Porque aí fica raiz quadrada elevada ao quadrado, corta a raiz. Vai sobrar só isso que está dentro. Então, vamos ver como é que fica aqui. 5x ao quadrado vai dar 25x ao quadrado. E a raiz foi cortada aqui porque nós levamos ao quadrado.
Aqui 16x ao quadrado, aqui 9x ao quadrado. Agora aqui, ó, como é uma multiplicação, o 20 fica elevado ao quadrado, que dá 400. E a raiz quadrada ao quadrado, corta a raiz e vai ficar 2. Então, ficamos com isso. Bom, agora vamos ver quanto vai dar a soma de tudo isso. Então, somando 25, 16 e 9, né? 16 com 9, 25, então dá 25, 50 tudo. 50x ao quadrado. Isso aqui, se eu quisesse, podia multiplicar também. Ou eu vou deixar aqui, ó, sem multiplicar, que fica mais fácil as simplificações. Passo agora o 50 dividindo. Aí nós podemos cortar aqui, né? Fica 40 por 5, que dá 8, né? Esse por esse fica 8. E 8 vezes 2, 16. Continuando aqui na frente, vou passar para o outro lado. Seria mais ou menos raiz quadrada de 16, né? Mas como é um lado ali, não tem o negativo, né? Vou deixar só o positivo. E então o x deu 4. Isso significa que a constante de proporcionalidade é 4. E aí a gente fecha o nosso exercício assim. Eu coloquei aqui que a aresta A é 5 vezes x. A aresta B é 4 vezes o x. E a C é 3 vezes o x. Como a gente acabou de descobrir, né, que o x vale 4, vai ficar 5 vezes 4. Então, uma aresta é 20. A outra aresta, 4 vezes 4, que dá 16. E 3 vezes 4, que dá 12. Então, estas são as arestas, ó, as dimensões desse paralelepípedo. Cada dimensão, largura, altura e profundidade. Daria até para fazer esse exercício, até daria para fazer por dedução, aí, por tentativa, né? Porque o valor que eles usaram, que é o 4, é um valor inteiro, né? Mas esse exercício poderia se complicar se você tivesse ali uma constante quebrada, tipo um 2,3, aí a coisa ia complicar, ok? Anota esse exercício, guarda ele aí, que ele é um clássico, tá? Com certeza vocês vão ver coisas parecidas com isso aí nos seus vestibulares. Próximo. Por enquanto, esse que foi aí o anterior foi o mais difícil, né? Vamos ver esse aqui. Um cubo tem aresta 6. Então, já me deu a aresta, 6 centímetros. Qual é a área total desse cubo? Ah, chega a ser ridículo, né? Área total, né? Um cubo é composto de 6 áreas, né, quadradas ao quadrado, né? Então, 6 vezes a ao quadrado. Fazendo a substituição, 6 vezes 6 ao quadrado. Então, vai ficar 6 vezes 36. Que vai dar os 216 centímetros quadrados. Confere isso. Show, né? Então, esta é a área. Facinho, facinho, facinho. E vamos aqui corrigir o último. Um paralelepípedo reto retângulo tem dimensões 4, 5 e 8. Qual é a área total desse paralelepípedo? Vamos lá, então. A área total é 2 de cada. 2 áreas AB, 2 áreas AC e 2 áreas BC. 2 de cada. Eu sempre gosto de fazer uma ilustração aqui do lado, né? O desenho ajuda demais em geometria. Esses exercícios aqui estão muito diretos, né? Até que estão simples aqui de fazer, né? Mas vão ter muitos exercícios aí que vai ser útil demais fazer o desenho aqui ao lado. 8 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros. Essas são as dimensões. Como a gente já sabe a fórmula, né? Daí fica mais rápido ainda.
Então, eu vou começar aqui, ó. Vou dizer que isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o C. Então, 8 vezes 5, 8 vezes 4 e 5 vezes 4. Assim você não se confunde, né? Qualquer coisa faz o desenho e conta. Ó. Essa aqui da frente são duas, 8 vezes 4. Esta aqui, 4 vezes 5, são duas também, né? E assim por diante. E a de baixo é de cima, né? Essa de cima aqui, ó, é 8 por 5. E 8 por 5 vezes 2 também. Esqueci do pontinho, né, de multiplicação. Agora vamos multiplicar e depois somar. Então, dentro aqui ficou 50, 82. Isto, multiplicando, 80 não, 92. Aqui é 92, então aqui embaixo vai ficar 184 centímetros ao quadrado. Beleza? Então, ó, fizemos os exercicinhos aqui, mas ainda exercicinhos bem básicos relacionados a esse assunto, tá? Agora, na sequência, nós vamos fazer alguns exercicinhos um pouquinho mais avançados, beleza? Então, por enquanto, era isso aqui. Show de bola. Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.